Você sabia que houve um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, mas não por vontade própria? O Evangelho de Marcos registra que constrangeram um certo Simão Cireneu que levasse a sua cruz. Pouco se fala sobre esse homem, mas sua participação acontece no momento mais intenso da crucificação. Jesus já estava extremamente debilitado, açoitado, humilhado e abandonado. Os discípulos haviam fugido e, naquele momento, alguém é escolhido, ou melhor, forçado a ajudá-lo. Quem era esse homem chamado Simão? Simão era de Cirene, uma região no norte da África, a oeste do Egito. Provavelmente um judeu da diáspora, alguém de fora, alguém que vinha do campo. E, de repente, é inserido no centro do maior evento da história. Um detalhe importante, Marcos menciona algo curioso. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Por que os nomes dos filhos de Simão são mencionados? Isso não é costume entre os escritores do Evangelho, mas há uma explicação possível. Provavelmente porque esses nomes eram conhecidos na igreja primitiva. Inclusive, o apóstolo Paulo menciona um Rufo em Romanos 16:13. Como sabemos, Marcos foi escrito de acordo com a tradição, dirigido aos crentes de Roma. E não é possível afirmar com certeza, mas a conexão é, no mínimo, sugestiva. Simão veio de uma região distante, influenciada pelo mundo gentílico, um lugar extremamente comprometido com a idolatria. Sem saber, acabou participando do caminho da cruz. Isso nos lembra algo importante. Seguir a Cristo envolve deixar para trás o mundo, porque Simão, saindo desse lugar, atravessa o Egito, e o Egito é um símbolo para o mundo. O povo de Israel por várias vezes quis retornar ao Egito. Simão não. Atravessou, ele cruzou todo o Egito. Provavelmente para celebrar a Páscoa. Isso é um sinal para nós. Isso é caminhar em direção ao chamado de Deus. É cruzar o Egito e estar no lugar que Deus determinar. Mas aqui está o ponto central. Simão não se ofereceu. Ele foi obrigado, foi constrangido. E isso lança luz sobre algo profundo. Nem sempre começamos a servir a Deus por amor. Às vezes começamos por obrigação, por necessidade. Somos levados a isso pelas dificuldades da vida. O apóstolo Paulo disse: "Ai de mim se não anunciar o Evangelho." Ou seja, há um senso de dever, um chamado que se impõe. Simão carregou a cruz involuntariamente. Cristo entregou-se voluntariamente. E esse contraste muda tudo. Deus pode usar até mesmo momentos de imposição para nos colocar no centro da sua vontade. Às vezes as coisas acontecem para corrigir a nossa trajetória. No momento em que elas acontecem, a gente pode não entender. Jesus disse: "O que faço agora tu não sabes, mas depois o saberás." O que começa como obrigação, necessidade, pode amadurecer em amor. E o chamado continua o mesmo: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não rejeite a sua cruz. Cada um tem a sua. E esse peso, o peso da cruz que hoje nós carregamos, Deus sabe por quê. Isso nos fortalece. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos e até um próximo vídeo, se Deus permitir. Amém.